Fala galera, bem-vindo ao meu primeiro vídeo no canal, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar sobre como aconteceu o processo desde o início do zero da minha criação de peixes até como está hoje. Começando a partir da escavação, tanque, da compra de lona, busca de peixe, como eu enchi o tanque de água, que água eu utilizei, que tipo de aeração eu utilizo atualmente, que eu utilizei antes. Todos os erros que aconteceram, todas as melhorias, tudo que eu aprendi com isso, com os erros, com os acertos, tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Me chamo Julião, moro aqui em Santarém, no Pará, lugar que não tem a cultura de criação de tilápia, peixes em cativeiro, não tanto quanto em outras cidades, outros estados. Enfim, aqui os peixes mais conhecidos é tambaqui, pirarucu. A cultura de tilápia não é tão conhecida na região. Quis trazer para a minha vida essa cultura de criação de tilápia, até porque a primeira vez que eu provei carne de tilápia, eu queria proporcionar isso também para outras pessoas. Futuramente planejo transformar isso como uma principal fonte de renda e vamos iniciar. Na escavação eu utilizei uma ferramenta simples e sem gasto, uma pérola e um pá. O objetivo sempre foi evitar gasto. Eu vou estar passando as dimensões e a estrutura de profundidade, todo o material que foi utilizado. Para que, se você tem o objetivo de praticar piscicultura sem muito gasto na zona urbana, essa é a melhor ideia que você pode estar executando. Vamos à estrutura e dimensões. O meu tanque ele tem exatamente esse formato. Isso porque é um formato que me proporciona fazer a limpeza, entrar dentro do tanque para fazer manutenção. Foi pensado para não dar muito trabalho, né? O cara preguiçoso igual eu tem essa estrutura em que eu coloquei essa parte mais alta de barro e cobri com a lona. O objetivo central dessa parte é fazer com que o tanque se torne mais alto, pelo fato de que aqui no terreno a água da chuva invade o terreno e poderia levar meus peixes junto, né? O overflow, o sistema de saída de sujeira do fundo do tanque, peguei essa ideia na internet e executei aqui no meu projeto. Como você está olhando, as dimensões são as seguintes: profundidade 1,5 m, largura 2 metros, 3 metros de comprimento. Essa medida está em milímetro por conta do meu SketchUp. Deixei a borda sobressaltada para fazer o sistema de overflow e impedir a entrada de água da chuva. Por enquanto, meu tanque ainda está sem o sistema de aeração mecanizado, exatamente por ser um projeto grande, bastante água. Então, não necessita agora. Porém, quando os peixes crescerem, mais isso vai se tornar um problema para mim. Começando aos poucos, com pouca grana, e aí eu aproveitei e utilizei um sistema biológico de filtragem, que são os aguapés. Além de ser um sistema biológico de filtragem, ele também serve como alimento. Porém, dado em excesso, pode causar muitos problemas para os peixes. Então, isso tem que ser controlado. Não deixa crescer muito e alimentar os peixes com ração para que eles não substituam a ração pelo aguapé. Vamos aos gastos. Pelo fato de que aqui a terra, o solo é muito arenoso, então eu fui obrigado a utilizar uma lona. Lona essa que me custou R$16 por metro. Cobricilagem, né? Conhecida como lona de cobricilagem. Para essa largura, comprimento e profundidade foram necessários 8 metros de comprimento por 6 metros de largura. Então a lona 8 por 6, 8 vezes 16 dá R$128. E aí foi arredondado para 120. Então 120 o gasto com lona. Vamos ao gasto com overflow e como é a montagem dele. Aqui a gente tem uma redução de 100 para 50 e consequentemente a gente necessita de outra redução de 50 para 40, porque eu utilizei cano de 40. Então essa redução vai aqui, né? Esse encaixe, e aí você pega o cano que tem somado entre a redução
e o T que vai aqui, você tem que ter a medida exata da altura da água, do fundo do tanque até o meio do T, vai ser a altura da água. Aqui basicamente tem 65 centímetros a 70, que é do outro tanque. Então essa é a profundidade da água no overflow. E aí eu utilizei essa redução de 100 para 50, a redução de 50 para 40, um cano de 40, um T40, todas as saídas 40, outro cano de 40, que vai nesse sentido aqui, e aqui uma flange de 40. Como essa flange, ela do outro lado ela é roscada, então eu precisei comprar essa luva com saída de 40 lisa aqui, ó, roscada e a saída lisa. Aí fica entrada e saída lisa. Aí então, saindo do reverso e indo para os valores totais: 4, 2, 32, 2, 22, 7, 120, vão dar exatamente R$189. Quase R$200 foi o que eu gastei com esse material da estrutura do meu tanque de peixes. E antes que você fale, ai Julião, mas você usou 2 lonas. Sim, eu usei 2 lonas. A primeira era de um tanque que deu certo no início, mas é pelo fato de que chovia e enchia por baixo da lona, eu reutilizei ela aí. Eu coloquei ela por baixo, ela era menor, mas não é necessário utilizar 2 lonas, tá? Eu utilizei para impedir a perfuração quando eu fosse fazer manutenção ou até mesmo as tilápias se furarem, né? Que, pelo que eu descobri ultimamente, é que tilápia perfura a lona. Até as de geomembrana, que são aquelas caríssimas, elas perfuram. Então, por esse cuidado. Mas enfim, como não é definitivo, tenho outros objetivos, e aí eu coloquei para durar mais um pouquinho de tempo. Agora vamos aos peixes. Os peixes eu consegui adquirir com um amigo meu chamado Gabriel Amaral. Inclusive quero mandar um abraço para ele, agradecer, que foi um dos melhores presentes que eu recebi, foram esses peixes, né? Eu recebi 4 peixes, 4 unidades de tilápia. Não sei, no início eu não sabia distinguir quem era macho, quem era fêmea. Só sei que haviam provavelmente 2 fêmeas e 2 machos. Com o tempo, elas reproduziram em média de 3 meses depois que elas adquiri, acredito que 500 alevinos ou mais. Recebi elas com 400 a 500 gramas de peso. Eram em média pequeno. Então, se na sua cidade não tem alevinos à venda, procure um fazendeiro, um colega, um amigo que conheça alguém ou que tenha produção desses peixes, e você vai conseguir adquirir. Dá um valorzinho, ou até mesmo por amizade, de graça, você consegue, até porque a tilápia ela se reproduz muito e acaba se tornando uma peste dentro de um tanque de peixes, né? Hoje não tenho mais as minhas matrizes exatamente por erros cometidos por mim. E agora vamos falar sobre os erros. Um deles foi não procurar distinguir quem era macho e fêmea, não entender sobre isso. O outro foi sobre não me preparar para fazer um sistema de aeração eficiente. Hoje eu utilizo o ladrão de caixa d'água, a água que sobra quando enche a caixa d'água, por 1 até 2 horas derramando dentro do tanque, o que causa um TPA, é uma troca parcial de água. Mas antes me vi obrigado a fazer exatamente isso que estou fazendo no vídeo. É uma aeração manual para evitar que os peixes morram por falta de oxigênio. Outro erro complicado foi a ração, que eu comprava muito por retalho e acabava perdendo o triplo do valor por saco. E aí eu consegui um fornecedor que me vendeu a saca a R$110, 25 quilos. Então galera, o objetivo desse vídeo é mostrar que é possível fazer sem muito investimento o seu sonho se tornar realidade. Criação de peixe, entrar na piscicultura através
do simples. E aí, para a gente evitar aqueles gastos, a gente vê muito na internet as pessoas mostrando sobre a piscicultura em caixa d'água, mas aí você vai fazer a avaliação. Eles utilizam 2, 3 caixas d'água. Uma caixa d'água aqui na minha região custa em média de 450 até R$ 600, uma de 1.000 litros. E aí tem mais os tambores, cada tambor 200, R$ 100. Então é um custo, né? A bomba, o sistema de aeração tem que ser um sistema mecanizado, pelo fato de a água ser em baixa quantidade. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Se a gente tem pouco, a gente começa pelo pouco. E esse foi o meu objetivo. E se você tem o plano de fazer isso também, faça que vai dar certo. Não precisa colocar na mente, eu vou ter que gastar muito para fazer isso prosperar. Não, a gente começa de pouco. Comecei com 4 peixes de graça, gastei basicamente R$ 200 e isso tudo, hoje eu tenho mais de 500 tilápias, graças a Deus, e vou começar a trabalhar com elas. Então, galera, esses foram alguns dos... Opa, cadê minha barba? Esses foram alguns dos muitos erros que eu cometi nesse decorrer de tempo, mas vieram para o bem, né? Acabei aprendendo com muitos deles. Estamos aqui hoje. Hoje tenho mais de 500 tilápias, 3 tamanhos diferentes. Temos alevinos de 1 polegada. A segunda geração ele está basicamente uns 10 a 12 centímetros. E os primeiros, a primeira geração dos primeiros 4 peixes que eu tinha, que são os pais desses últimos peixes que tenho, que eles estão com 600, 500 a 600 gramas hoje. Então foram acertos, houveram acertos em que eu tirei o tanque de um lugar, coloquei no outro, mais espaçoso, mais profundo, maior, uma dinâmica melhor para fazer a manutenção dos peixes. E esse é apenas o primeiro vídeo de muitos outros que virão. Tenho o projeto, o plano de estar trabalhando com alevinos na propriedade de alguns amigos meus que souberam que eu tenho os peixes e vieram falar comigo para que eu conseguisse arranjar para eles. E eu, com maior alegria, irei fazer isso, irei ajudar e vamos fazer prosperar esses peixes, se Deus quiser, e em lugares maiores. O plano é trabalhar com pirarucu, tambaqui. Em breve estaremos fazendo isso. Estaremos fazendo isso e muito mais. Isso eu vou demonstrando nos nossos vídeos a partir de hoje. Nós iremos fazer mais vídeos para a gente dinamizar, para a gente se conhecer e conhecer muito mais sobre isso. Curte, comenta e compartilha que vai ser sucesso. Nos próximos vídeos estarei falando sobre a ideia de iniciar um projetinho com sistema solar sem gasto de energia e usar o carneiro hidráulico na propriedade de um amigo meu no interior sem o uso de energia. Uma ideia muito louca, vamos lá.